Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal pra gente comentar sobre Santos Futebol Clube. Se você é novo por aqui, já peço pra você se inscrever. Todos os dias temos pelo menos um vídeo pra gente comentar sobre Santos Futebol Clube. Tem dia que tem 2, tem dia que tem 3, mas todos os dias tem conteúdo aqui no canal sobre Santos. E hoje vamos comentar sobre erros que estão se repetindo e que, se o Santos não tomar cuidado, mais uma vez, quando a gente mais precisar, iremos ser prejudicados. Então é sobre isso, sobre erros que sempre estão ocorrendo no Santos Futebol Clube e principalmente para esse 2021 nós temos que tentar solucioná-los. Então bora lá pro vídeo. Quando eu falo sobre erros, eu tô me referindo a posturas da comissão técnica que se repetem, entra ano, sai ano. Isso eu falo do Cuca e também de outros treinadores que passaram pelo Santos, contratações que ninguém entende por que foram realizadas e jogadores que estão no Santos até hoje, mas já demonstraram que não têm a mínima condição de permanecer no Santos, e esses atletas continuam tirando espaço, principalmente dos garotos. A base, que a gente sempre recorre à base, muitas vezes acabam perdendo espaço por conta de jogadores que já provaram que são fracos tecnicamente. E por que eu tô falando isso? Jogos como Santos e Fortaleza servem justamente para mostrar esses problemas. O Santos está muito bem na Libertadores, está numa final de Libertadores, mas não podemos ficar dependentes de alguns jogadores quando a gente não pode contar com o nosso time titular, com os principais jogadores. Então, vamos lá pontuar alguns erros. Primeiro, um time financeiramente que está instável, que é o caso do Santos, não pode realizar contratações duvidosas. Não dá para chegar lá, comprar o jogador, se acertar com o jogador e vamos ver se ele vai dar bom no Santos. A mesma coisa, não dá pra você que tá com o dinheiro contado ir numa loja comprar uma blusa e nem sabe se a blusa vai servir em você. É basicamente isso. O Santos fez isso com o Laércio. O Laércio no Caxias, ok, era um jogador que foi inclusive eleito o melhor zagueiro do Campeonato Gaúcho. Mas no Santos a gente já viu nos poucos jogos que não dá. É um zagueiro principalmente lento. Vários jogos onde ele participou, ele mostrou que o fato dele ser lento o prejudicou. Ou o jogador conseguiu fazer o gol, fazer uma jogada ofensiva perigosa, ou mesmo no lance contra o Botafogo, onde ele se atrapalha, ele não consegue chegar no atacante do Botafogo, ele acaba cometendo o pênalti. Ontem também, no jogo contra o Fortaleza, ele totalmente perdido no lance do segundo gol, então não dá para ter contratações duvidosas. O Santos é um time instável financeiramente, repito. Ou seja, se for para o mercado contratar, tem que ter certeza do jogador que está contratando. Se o cara tem disciplina, se o cara é bom tecnicamente, não pode acontecer igual aconteceu com o Cueva, um cara que todo mundo já cantava a bola, que não teria comprometimento no Santos, e dito e feito, não teve, acabou saindo do Santos, e até hoje estão lá brigando na justiça para ver o que vai acontecer. Então o Santos precisa ser certeiro nas suas contratações. E o segundo e terceiro ponto meio que se conversam, que é a questão de jogadores que infelizmente já não dá mais para vestir a camisa do Santos. E mesmo assim os treinadores insistem, acabam defendendo em coletiva, O próprio Cuca saiu em defesa do Jean Mota depois do pênalti que ele perdeu e claramente ele sentiu o pênalti que ele perdeu, porque ele sabe que ele é um jogador bastante criticado pela torcida, e quando você já sabe que é criticado e você comete um erro desse, como a questão do pênalti, depois do pênalti ele não acertou mais nada, isso acaba abalando o jogador também. E o Cuca demorou inclusive para tirá-lo em campo, então assim, meio que ele quis dar algumas chances pro Jean Mota e o Santos também acabou sendo prejudicado. Então jogadores como Jean Mota tem mais de 200 jogos pelo Santos, contra o Fortaleza ele completou 201, mas Jean Mota, Arthur Gomes, que já teve várias chances, o próprio Laércio, como eu citei, Luiz Felipe que ele teve uma passagem no Paraná muito boa, onde chamou a atenção do Santos, ele vem para o Santos, mas depois ele começou a ter lesões, teve a questão da falha na semifinal contra o Corinthians no Campeonato Paulista também, que ali acho que a confiança dele acabou sendo abalada. Então é um jogador que infelizmente a gente também não pode contar mais. O Thailson também é um jogador da base, assim como o Arthur Gomes, mas também
já mostrou, né, quando entra em campo, que não consegue desenvolver uma coisa que a gente olha e fala, nossa, né, vamos mantê-lo em campo ou vamos contar com eles. E sendo assim, a gente olha para o banco de reserva, por exemplo, o Wagner Leonardo não tem chances, né? A gente tem que acabar olhando para Luiz Felipe e Laércio tendo mais chances, e o Wagner Leonardo, que todas as vezes entrou em campo, entrou bem, mas ele acaba sendo reserva de Luiz Felipe e Laércio. Outro ponto, Renier e Ângelo, 2 jogadores, né, 2 atacantes que também estão pedindo passagem para serem mais vezes testados e entram só nos minutos finais. A gente tem que olhar Thailson e Arthur Gomes com mais chances em campo. O próprio Lucas Lourenço. Lucas Lourenço é um jogador que eu defendo bastante aqui, mas eu acho que ele precisa melhorar a parte física. Acho que ele precisa ficar um pouco mais forte, ter um físico melhor para que ele consiga aguentar, né, as divididas de um jogo de Série A, de um jogo profissional. Principalmente nesse jogo contra o Fortaleza, ele tentava realizar algumas jogadas e algum jogador chegava mais forte, ele acabava caindo, enfim. Então eu acho que ele precisa melhorar esse aspecto. Mas é um jogador que eu particularmente prefiro do que o Gemota, por exemplo, em campo. Inclusive tem um clássico contra o São Paulo que o Lucas Lourenço jogou, acho que foi no primeiro turno, jogou muito bem, né? Jogou muito bem. Teve responsabilidade. Não sei se foi no primeiro turno ou no Campeonato Paulista, agora eu já nem lembro, mas tô doida, mas enfim. Ele jogou bem, né? Criou oportunidades para o Santos, tanto no meio-campo, enfim. Então, jogadores assim que estão pedindo passagem, infelizmente, ficam no banco de reserva e a gente tem que olhar esses jogadores que já deu, sabe? Já deu o cartucho, já acabou o cartucho, já acabou os créditos. E eu espero muito que ou o Cuca ou a gestão, né, do Andrés Rueda veja que esses jogadores não funcionam mais para o Santos e faça a máquina girar. Ou seja, que venda esses atletas, que sejam emprestados, não sei. Mas o Santos precisa renovar o seu elenco, principalmente porque tem jogadores bons da base. Quando eu falo que o Transferban foi a melhor contratação do Santos neste ano, eu não tô brincando. Foi graças ao Transferban que o Santos descobriu o Sandri, por exemplo, descobriu o João Paulo. Então, às vezes, a gente precisa sofrer um pouco para a gente perceber que tem boas soluções dentro de casa, dentro da nossa própria categoria de base. Então, erros que não dá mais para o Santos ficar cometendo. Tem que investir no certo, tem que colocar para jogar quem está pedindo passagem. Se não está numa boa fase, fica no banco, tenta melhorar ou não joga mais. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Quero opiniões de vocês aqui nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e até o próximo vídeo.